Respira fundo, fica tranquilo. Afasta Afasta um pouquinho pra trás aqui. Aí. Segunda parte é Foco Crítico, 1º de agosto. Não, anda todo mundo pra lá que eu tô muito no canto. Como assim? Ai, tá bom, beleza. Aí melhorou, valeu. César Barreto. Eu fiquei pequeno. César Barreto, a gente fica aqui. Você é muito maior. Olha como você tá grande Você agora. é muito maior que todos nós, César. Você não venha com essa agora. Not fair. É fera. É muito fera. Muito fera. É fera. É fera. É fera. Bom, por que a gente não brincou de não falar o nome dele? Porque a gente teve muitas negociações para chegar nesse dia de hoje aqui. Ele Nossa, veio... foi difícil. A gente queria ir em janeiro, era fevereiro ou janeiro? Que era pra gente ter ido pro Rio de Janeiro. Carnaval, né? Fevereiro. A gente tentou em final de fevereiro. Final de fevereiro, e daí nós tínhamos uma agenda e tal. E o César, a gente ia cercar o cara lá na casa dele pra fazer a entrevista dele obrigatoriamente. Daí a gente não foi porque ele não emprestou o sofá pra gente. Não, sacanagem. Tem companhias melhor pro sofá. Pô, César, obrigado por você estar aqui. E, bom, eu acho que a maioria das pessoas conhece você do trabalho, das pessoas que veem o programa, mas o que as pessoas não sabem é a sua origem, né, no sentido de como é que você começou a trabalhar. Porque, na verdade, aqui em São Paulo, pelo menos, você aparece com a exposição na Galeria do Cliff, né? Como é que é o nome? Na Mata Café? Na Mata. Acho que não sei se já tinha mudado, se era na Tomata ou se era não mudou de nome várias vezes, né? Então começou como Cliff Lee Gallery. Cliff né? Lee, depois Tomato, Cliff Lee. Não, depois virou... Depois na Mata. Não. Isso é o nome do café, né? Não da galeria, né? Depois virou o nome de um produto de beleza. Robert, não, eu sei, eu lembro daqui a pouco. Eu tenho o convite. E daí você fez aquele arromba quarteirão, porque eu lembro os números que as pessoas falavam de prints que você vendeu em 1999, que era assustador, né? Para quem tava, eu ainda tava eu tava no museu, mas ainda tava com o estúdio fazendo serviço, né? Prestando serviço. Então era uma pessoa brasileiro dentro sabia do Mário, sabia do Miguel, sabia de algumas outras pessoas, mas não existia esse objetivo colecionador, não existia esse norte assim. E você foi a pessoa que apareceu aqui, num certo sentido, para nós mesmos. No Rio já era esse sucesso ou foi aqui que aconteceu primeiro? É difícil ter essa percepção, né? Porque aqui em São Paulo eu vim, fiz a exposição, voltei, não sei o que aconteceu aqui. Não sei. A gente ouvia 60 prints vendidos. Foi mais do que isso, na verdade. Mas a verdade é que esse trabalho, ele nasceu, digamos assim, marcado para ser bem sucedido, porque eu trouxe como modelo, o melhor modelo do mundo, que era o Rio de Janeiro, né? Então metade do trabalho já veio pronto, porque o modelo era que nem fotografar de Larry Binch, né? Já veio pronto, né? Você não estraga. Então no Rio... Acho que tem quem estraga, mas tudo bem. Mas no Rio aconteceu, por exemplo, de eu inaugurar uma galeria. Aliás, foram 2 galerias que eu inaugurei com fotografias do Rio. Uma era uma pequena galeria na Urca, que durou bastante pouco tempo. Eu lembro de uma esquina. Por acaso eu morava na Urca. Essa galeria teve vida muito curta. Eu tenho aqui um convite remanescente dela. Chamava-se Câmara Clara. Quem estuda sabe o que significa Câmara Clara, né? E era uma pequena exposição. Era essa que tinha uma vitrine? Era uma lojinha, na verdade, de fotografia, que também tinha uma galeria. Legal. E ela inaugurou com a visita num dia antes de um arquiteto que comprou tudo. Porra! Comprou a exposição toda, eu tive que num dia repor tudo, porque o cara tinha muita carregou, pressa. ele carregou? Ele precisava ter tudo, aí a exposição já inaugurou. Nasceu assim. Em seguida eu fiz outra no Mário Cohen, né? E nós tivemos a feliz visita do Rogério Fasano, que também comprou a exposição inteira.
Então, trabalhar com Rio de Janeiro realmente é uma coisa que facilita. Daí você veio pra cá e vendeu mais de 60 cópias. Só complicou um pouco, porque na exposição lá do Olha isso Fazano... aqui. Isso aqui tem convite que é foto, né? Não, isso não é convite, Não, isso aqui é cartão de ônibus. Ah, é um print. Não, Print? Não, tem uns que são os prints. Tem coisa que é print, ó. Esse cartão é print. O cartão fazia um laboratório. Claro, mas isso aqui nem no século XIX, pô. É. Ó, gente, o cartão de Natal dele é Tá de em ano foto. novo. Natal não, porque eu não acredito no De Papai ano Noel, novo. pô. Pô, mas como não? E o coelhinho da Páscoa? Respeita aí. Esse aqui é mais bonito, cara. Porque esse aqui Deixa eu ver. esse aqui é uma homenagem ao Weston. Que ótimo. Mas então, vamos voltar mais pra trás. Como é que começa? Eu quero voltar aqui, ó. Nesse momento aqui que você Não. começou a contar pra gente ali agora há pouco. Pois é, que a coisa começa nos idos dos anos 70, né? E eu fazendo curso básico de fotografia naquela época significava que a gente tinha que aprender as coisas de verdade, né? Então, só para exemplo, na Sociedade Fluminense, curso básico, a primeira coisa que a gente recebia era uma apostila com fórmulas químicas. Como fazer revelador, como fazer fixador, como fazer não sei o que, todos os produtos, não sei o que. Então, era um outro tempo e era muito mais divertido do que receber um monte de programas, eu sei lá o que. E nessa época eu já rapidamente me instalei num laboratório, num estúdio de pessoas lá da própria Sociedade Fluminense, mas que eram profissionais. E nesse estúdio eu vim logo a conhecer, então era novinho, eu tinha menos de um ano de fotografia, eu vim a conhecer uma câmera... Você tinha menos de anos de fotografia e quantos anos de idade? 17 para 18. Então eu vinha ser apresentado a uma Sinar P, que devia na ser época... uma Ferrari na época. A Sinar P era a Ferrari completamente longe do meu alcance pecuniário, digamos assim, ficção científica total, uma Sinar P perdida em Niterói, né? Nossa. Você é carioca ou de Niterói? Eu sou carioca. E você estava fazendo o que do João? Pergunta pro meu pai. Tá bom. Por que ele me fez essa maldade comigo de me levar para Niterói durante tanto tempo? Mas a vista de lá é tão boa. Yes! Eu aproveitei. É verdade. Aproveitei essa vista Muitas vezes. muitas vezes. Até com um cartão de uma exposição que eu fiz em 1900 e sei lá quantos, já perdi a data, meu. Mas foi a primeira exposição que eu usei fora do Rio também. Mas a questão é que quando eu encarei essa Sinar maravilhosa, ela produzia negativos 4x5. Lindo. E eu não tinha ampliador 4x5. Então eu saí sonhando que eu precisava de uma câmera de grande formato com negativo menor. Você precisava do recurso. Gostei da ideia de uma câmera que a gente mexe nas coisas, as coisas vão para um lado, vão para o outro, né? Aquelas coisas que a gente aprende a usar, e uma vez que você aprende a usar, que a câmera se mexe mais que o fotógrafo, a vida muda. É verdade. E depois disso, então, desde criança, então, que eu acho que câmera fixa me deve alguma coisa. Tá Então, certo. nessa época, com dinheiro de mesada, eu vim bater aqui em Niterói, aqui em São Paulo, passei na Crispiniano e descobri essa Arca, essa linda câmera na vitrine, perdida, abandonada, coitadinha, uma câmera 6x9. É cópia de uma câmera igualzinha 4x5, que a Arca fazia na época, e comprei com dinheiro de mesada. E essa câmera me serviu profissionalmente durante pelo menos uns 15 anos. Trabalhando pesado, fiz muitos catálogos de arte, muitos trabalhos mesmo, e dali foi só para crescer. Daqui foi só para crescer, para assinar de verdade, para outras coisas, né? E continuo achando câmera fixa um problema. É um redutor porque na verdade a questão é a ótica, né? E a ótica você não precisa ter a restrição, né? Na verdade é o oposto, né? Você tem a liberdade, né? Não é só a questão ótica, é a questão de você poder resolver enquadramentos com precisão. Não, mas é usar a ótica Vendo, a seu favor, né? Você ter até o tempo de você parar e pensar a imagem embaixo do pano preto, aquele isolamento, aquela coisa, para mim isso tornou uma coisa natural da fotografia.
É a forma como você fotografa. A forma como eu penso a fotografia, né? E até hoje eu fiquei preso nesse negócio, ou seja, não evolui nada. Continuo parado nisso. Tá bom. A gente vai acreditar nisso. Não, eu podia falar que você chegou ao topo, mas eu não vou. Não se preocupe. Não cheguei ainda não. Não sei usar nada dessas coisas. Eu tô vendo na minha frente aqui, não sei usar nada disso aqui. Eu tô assustado com essa tecnologia toda. Não, mas é genial também. Eu acho que parece um parque de diversões, né? A coisa virou. Tem uma diluição, tem uma matéria da semana passada que nós não falamos, um texto do Pedro Meyer, dizendo que hoje todo mundo fotografa, mas não tem conteúdo. Quer dizer, a gente perdeu o fazer fotográfico, tinha intenções e não sei o quê, que hoje ele é só o fazer, só o exercício de fazer. Não, eu diria que o verbo mudou de sentido, né? Porque eu estou no tempo que parado no tempo que fazer significava fazer. Tinha que fazer tudo. Então eu realmente fazia fotografia. Então você na exposição, você na nossa exposição, você se sente, se for verdade o que eu estou falando, você se sente representado por ela. Infelizmente, em parte. Por quê? Porque a comissão curadora escolheu justamente foram impressos pela impressora. Né? Filha da... As fotos que foram impressas pela minha impressora e não por mim, né? Mas, tudo bem, né? Não, mas eu vou demitir a comissão curadora. É um jeito simples de resolver qualquer parada, eu acho. Eu acho também. Agora, quando a gente se conheceu, em 2007, eu tinha acabado de voltar de Fernando Noronha. E eu comecei a falar disso com você. E daí você falou que foram os dias mais exaustivos da sua vida, ou alguma coisa nesse gênero. Isso não é projeto? Isso não é a segunda parte? Não, isso é história. É história. É história. Como foi? Quanta coisa você carregou para Fernando Noronha? Para fazer umas fotos simples. Umas fotos bem banais, eu diria, pôr do sol, essas coisas assim. Eu carreguei... Basicamente eram 2 câmeras apenas, numa mochila. Mas era uma 4x5 e uma panorâmica 6x17. Então um negativo desse tamanho assim. E não fiz outra coisa durante 10 dias. Que é um projeto que não se deve fazer em Noronha. Deve levar a namorada, melhor do que levar 2 câmeras. Sem assistente, né? E mais o tripé, mais isso aqui. Então, eram 10 dias andando de um lado para o outro, andando, subindo, descendo pedra, subindo, descendo pedra. E quando eu voltei, eu não tinha mais pé. Estava completamente arrasado, sem pé mesmo. Precisava de comida dos pés. E as pedras são muito agressivas. As pedras são totalmente agressivas e sai da pedra, para areia quente, sai de uma... Então, foram 10 dias arrasadores e voltei de lá desmontado. Mas valeu. Eu precisava fazer isso sempre. Pra acostumar. Precisava fazer sempre, porque tem que pegar preparo físico, né? Tem que pegar... E o lugar que é desafiador mesmo, né? Merece. Eu acho que as pessoas às vezes talvez não se deem conta, na verdade é isso que eu tô falando, que o grande aprendizado da fotografia de paisagem, que é a mesma coisa que você enfrenta no Rio de Janeiro, na verdade assim, você tem que achar o lugar da onde a foto é feita, né? Olha, nós estamos agora, vamos ter um belo exemplo, agora no Rio de Janeiro, segundo se prevê, vai ser um dos lugares mais fotografados do mundo, né? Nos próximos meses. Próximo mês, Semana agora, que vem. né? Daqui até o final da Olimpíada, vai ser o lugar mais fotografado do mundo, a maior quantidade de gigabytes produzida num lugar só. Como fazer algo interessante sobre isso, né? Como vivenciar isso de uma forma interessante, que se distingua dessa massa de imagens que vai ter. Então é uma coisa que se você não absorver isso, se o seu corpo não sofrer com isso, se a sua mente não sofrer com isso, se você não tiver essa carga de dedicação, de sofrimento mesmo, não sai pérola. Não, mas na verdade, então a pergunta que fica a partir disso é como é que você... Quando você fotografa,
quanto que você precisa saber do que foi feito ou do teu envolvimento com aquilo para que aquilo seja representativo iconicamente, iconograficamente do lugar que você está fotografando. Quer dizer, o quanto você acha que você esgota um espaço para o Rio de Janeiro, o teu livro que a gente vai... Isso tudo agora para mim era a segunda parte. Desde que o Guilherme começou a falar para mim era a segunda parte. Para mim a formação continuava. Agora nós estamos falando de projeto. Quer dizer, quanto você acha que você tem que esgotar? Quando é que você se satisfaz fazendo, por exemplo, o livro do Rio de Janeiro? Que você mandou uma foto para a exposição, que é uma péssima foto, horrorosa, porque é nova, inclusive, foi feita pela Inkjet, que você me disse, isso aqui é como o carioca está se sentindo ultimamente. Né? E daí, quer dizer, aparecem essas coisas sempre, se você está lá para fazer, né? Eu acho que você, quando faz a fotografia de ocasião, quando você é uma pessoa en passant, você pode ser brindado pela sorte. Mas você não faz um trabalho efetivo dependendo de sorte. Ninguém depende de sorte para fazer um trabalho de qualquer coisa. Tem que ter suor. Tem que ter insistência, tem que ter... Sabe a frase do Zico? Acho que eu já falei aqui umas 3 vezes. Sabe a frase do Zico? Ele marcou um gol de falta lá. E daí o jornalista rodou qualquer merda pra ele e falou, incrível, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É incrível, bicho. Eu falo, eu também acho. É uma coisa até que eu falo brincando em relação ao meu trabalho de paisagismo, que eu sempre tento, digamos assim, suplantar meus ícones do século XIX. E eles tinham uma dificuldade imensa em botar nuvens no céu, né? Os filmes na época eram muito sensíveis a azul e o céu ficava sempre plano e tal. Então eu tiro a vantagem enorme dos filmes filtrar também, né? Pancromáticos de hoje. Adoro botar nuvens, até porque isso agrega a terceira dimensão, profundidade. Uma coisa que faz parte do meu show, digamos assim. Mas eu acho muito curioso que as pessoas, quando eu faço exposições, dizem, que sorte que você deu, as nuvens estavam lindas nesse dia, né? E eles não sabem quantas vezes eu vou e volto no mesmo lugar. Fora que aquilo está feito. E quanta coisa que você ainda não, você já viu e não fez, né? Não. Tem mais fotos perdidas do que fotos não feitas, porque com grande formato, no caso aqui é médio formato, mas com uma câmera de grande formato, o mais provável é que você não faça foto. Não, de paisagem é... Que não dá tempo. Não, você chega e aquela não está ideal, você tem só 10 chapas para usar, você diz, não, deixa para amanhã, volta e faço direito. Né? Não adianta você ficar queimando chapa, que é tempo de laboratório, é tempo de não sei o quê, não adianta. Então, você volta depois que um dia vai estar bom. Né? E você tem trabalho cor também, né? Mas você trabalha com outro procedimento, assim, como é que é? Não, trabalho pessoal em cor, só uma vez na vida que eu ousei fazer isso, foi no trabalho das moedas, né? Uhum. No ensaio das moedas, porque para o meu gosto, nunca... E por que você acha isso? Era uma coisa muito simples, né? Quando eu era garoto, começando fotografia, havia um encantamento com cromo, né? Fotografar em cromo, assim, era um passo adiante. Fotografar em cromo era difícil, era bacana, isso aqui. Principalmente se fosse um Kodachrome. Kodachrome tinha aqueles vermelhos mágicos. E eu, na época, também usei um filme Agfa Chrome. O filme Agfa também tinha uma revelação especial, que era difícil. O negativo e o positivo Agfa tinham uma revelação... Era um concorrente do Kodachrome, né? Isso. Era maravilhoso aquilo, tinha uma qualidade enorme. Mas, quando você acabava de fazer o cromo, eu achava totalmente frustrante. Você fez o cromo, e daí? Fazer o quê? Projetar na parede? Você não tinha que fazer com aquilo, né? Se fizesse cibacrome. Eu não podia fazer cibacrome, assim. Então, pra mim, tinha a menor graça. A graça era fazer negativo, entrar no laboratório e fazer um papelzão grandão. E voltar a brincar com a imagem, né? Fazer, ou melhor, acabar de fazer a imagem. Você acha que você é um... O Enceladus tem aquela frase, né? Quer dizer, o negativo é a partitura, a ampliação é a performance. Mais ou menos isso, porque rapidamente, quando você emburaca no preto e branco, pelo menos emburaca
quando você entra, mergulha no preto e branco, no universo preto e branco, você aprende que o que você está enxergando é apenas o primeiro passo. O que você fotografa é uma coisa. Você vai fotografar de novo no laboratório, você vai fotografar só negativo, dali o trabalho cresce. Então você já começa a enxergar uma realidade que está além do que está na tua frente. Então, isso é muito mais divertido do que você fazer um cromo e ficar olhando para o cromo. Acabou. Quer dizer, então você acha que prazer é importante na fotografia também? Se não fosse prazeroso, eu não estaria com 40 anos de carreira. Eu tinha virado, sei lá o que. Vulcanólogo. Vulcanólogo. Não, a vulcanólogo seria prazeroso também. Vulcanólogo não pode. E daí eu acho assim... porque eu acho que o momento de fazer a foto é um momento da descoberta. Porque às vezes você acha que fez, às vezes você fez, às vezes você tem certeza que você fez. E quando você tem certeza que você fez e você fez, é talvez o grande momento da fotografia. Mas depois ainda tem a hora de você provar que fez. Provar para os outros, porque para você, no certo sentido, tá feito. E você, no momento anterior, né, histórico da técnica, que era a gente entrar no quarto escuro e é muito romântico, primeiro que não é sentado. Para mim só tem um grande problema do digital. É que você foi sentado. Olhando para a tela. Né? Isso me dá uma agonia. Eu olho para fora, lá fora, e daí me dá uma agonia. Na verdade, ficar sentado eu li muito Nietzsche e tal, então sentado é um problema. Então, eu acho que o momento de fazer é a hora que você abriu para descoberta mesmo, né? Você vai ter que encerrar a primeira parte já. Foi incrível, que passou 25 minutos. Você acha que você descobre eternamente num mesmo lugar? Ou você acha que tem outro livro possível do Rio de Janeiro na tua história, no seu horizonte? Ou você prefere agora partir para outras paragens? O Rio talvez tenha se esgotado, mas por uma questão, infelizmente, de segurança. Porque você foi assaltado, né? Vontade de ficar na rua no Rio de Janeiro. Talvez agora, durante a Olimpíada, com 50 mil oficiais de todas as Forças Armadas na rua, talvez eu me sinta mais prazeroso. A chance de uma bala perdida aumenta. Não, uma bomba perdida. Caralho. A gente volta Vamos parar em 5 minutos. Agora é a segunda música, aquela outra lá. Eu vou aproveitar que está tudo bagunçado e vou mandar uma pergunta que volta no início para depois a gente continuar com a segunda parte. Você mora no Rio de Janeiro, então você pode voltar aos lugares sempre. Como você fez para fotografar só 10 dias em Noronha? Teve uma pesquisa? Não. Já conhecia antes, né? Você já tinha mais ou menos umas ideias? Já tinha feito uma visita anterior. Com câmera? Levei uma câmera 35, mas eu estava muito mal. Eu levei uma câmera 35, uma 20, uma 105 só. E a namorada? Mais nada, não. Levei um pé de pato e uma máscara. Tá bom. Então, na época, eu era mergulhador muito mais do que fotógrafo. Não era totalmente fotógrafo, mas nessa viagem, não. Então, na segunda viagem, eu realmente já fui mais objetivo. Levei 2 câmeras, não levei namorada, não levei pé de pato, não levei máscara. Então, assim, eu vou fotografar, né? Então são 2 abordagens diferentes, mas eu já tinha mais ou menos uma ideia bem clara. E uma coisa interessante para mim do seu trabalho, que é muita gente que trabalha com formato grande vai por 10 e acaba fazendo o contato, né? E você sempre fez ampliação, e agora no Inkjet também você faz ampliação. Quer dizer, como é que você acha que o laboratório
participa no seu trabalho na hora de você fotografar? Como é que isso interfere? Como é que isso te ajudou? Você printou para outras pessoas durante bastante tempo. Conta aí um pouco da história do Lab antes de a gente entrar no livro como projeto mesmo. Eu realmente eu dou um valor ao trabalho de impressão tão grande ou talvez até maior do que a captura da imagem. É óbvio que existe um momento, tem que estar no lugar certo, na hora certa, não tem jeito. Mesmo na paisagem. Mesmo na paisagem, mas eu acho que quem domina o laboratório, quem consegue visualizar os recursos que você pode ter, esse é um trabalho que ele pode se expandir muito mais do que propriamente a imagem, né? Então, eu acho que Você acha que você evolui? Tem imagens que a interpretação sua dentro do laboratório mudou? Não, totalmente. É mesmo? Totalmente. Acho que você não para de você não para de pensar. Uma imagem, de repente, você fala, não, aquilo eu posso fazer de outro O jeito. negativo, ele é só realmente uma sugestão, né? Você vai trabalhar aquele negócio. Então você pode. Tem coisas não, né? Que você não precisa ir além, né? Está resolvido, você vai evoluir, digamos assim, 5%, 3% e tal. Ou até, às vezes, simplificar, chegar no mesmo resultado, caminhos mais simples, você vai melhorar tecnicamente. Mas é um trabalho que, assim, para quem gosta do trabalho carinhoso, do trabalho lento, não tem etapa melhor do que o laboratório. Então você pode ficar, como eu já fiquei, 3 dias, uma imagem. Então isso aconteceu lá pelos anos 80 e poucos, eu fiz uma imagem para uma exposição, que é uma imagem que aparece nesse livro. Eu fiquei 3 dias brigando com um print grande de 1 metro e até hoje não consegui fazer um que fosse tão bom. Até hoje. Mas nem híbrido, nem 30 escaneando, anos nem escaneando e fazendo. Como é que você pensa a respeito do hibridismo, de você usar o negativo para escanear e para imprimir no inkjet? Talvez essa seja uma das coisas que eu mais aprecie da evolução tecnológica, é a possibilidade de fazer a conjugação das coisas. Isso talvez seja o melhor argumento, porque a câmera digital em si não me fascina em nada, mas a possibilidade de ter um negativo gerando outras coisas, facilmente gerando prints grandes, ou gerando processos alternativos, ou fazer uma impressora gerar um negativo digital que você pode passar para o papel no laboratório. Essas possibilidades expandem o nosso leque de uma forma que era imaginável há 10 anos atrás. Isso, então, quando as coisas se enriquecem, é sempre bem-vindo, né? É que Eu fico pensando nesses scanners todos, né? Quando eles foram criados, ninguém imaginava que você poderia usar eles para fazer hoje. Você não tem parado de fabricar, né? Não teriam parado de fabricar. Não, mas acho que tem uma coisa que é importante, quer dizer, porque você trabalhou com formato grande, acaba que uma série de deficiências do 35 você acaba não enfrentando quando você faz o híbrido. Porque quando a gente escaneia, eu escaneio meus 35, eu fico horrorizado com as coisas, a quantidade de coisa fora de foco e sem definição que eu fiz. E que você, na hora que você fazia a cópia em prata, ela estava correta, não tinha problema. Você imprimia, você fazia impressão posterior, não sei o quê. A hora que você começa a ver, é diferente no 4x5. Minhas fotos 4x5 tá tudo lá. Uhum. E os 35 começa a ter uma briga, que algumas coisas eu abandono porque a questão técnica me incomoda, né? Isso é uma coisa que até a gente já conversou. Mas talvez o seu olho que tenha evoluído também. Ah, né? Agora você tem aquele minuto que você pode falar da objetiva do que a gente estava falando. Não, porque na verdade é isso, quer dizer, existe uma transformação técnica e tecnológica, assim, você tem que mudar a sua forma de fotografar hoje em dia com o equipamento digital, em relação principalmente ao 35. Não, mas a questão não é só essa, né? Porque boa parte dos argumentos técnicos que eu ouvia quando eu era garoto, no meu período de formação, eu via meus colegas fotógrafos falando bem ou mal de lente isso, lente aquilo, que são maravilhosas ou não.
mas eles estavam usando um filme 3x, fotografando na mão e revelando com sei lá com o quê. Ou seja, parâmetro de técnico nenhum. Zero. Você Zero. só não fala isso em fórum de internet, tá? Porque vão achar que você Eu sou um é chegado dinossauro. na teoria da conspiração. Mas era o que acontecia. Na prática era isso. Então como é que você vai avaliar um equipamento óptico fotografando na mão com um filme de 400 ISO? Não tem. Então era uma bullshitagem enorme. Então eu tive uma experiência curiosa uma vez que eu estava testando um objetivo e eu usei um filme, aquele filme da Kodak, Technical Pan. Technical Pan é um filme que absolutamente não tem grão nenhum. Quando você tenta fazer uma ampliação, você não consegue focalizar, que é uma coisa mais irritante do mundo. Aí eu estava testando uma objetiva e eu descobri que eu não conseguia focar. Era uma 180 2.8, eu não conseguia achar foco. E a conclusão era sempre essa, que o filme era melhor que a lente. Porque a câmera estava um tripé, velocidade de 500, não sei o quê, eu usava todos os recursos que eu tinha, muro. não sei o quê, muro, e eu não conseguia focar. Então, assim, qual era o limite? O filme era melhor. Então, hoje que a gente tem isso, que nós temos sensores que são melhores que os objetivos. Ainda tem isso. Então, hoje a situação é essa, né? Então, hoje os sensores estão chegando ao nível do filme que a gente tinha na década de 80, que hoje não tem mais. Então, o problema, na verdade, é o mesmo. E tem gente que está querendo usar aquelas objetivos da década de 80 com esse sensor de hoje. Vai fazer um Mas soft pode spot usar. maravilhoso. Mas pode usar. O Zé tava com aquela câmera 42 mega com uma lens baby no Não, sábado. 24. Era 6.000. Não, tem gente que usa Ferrari na Rua Augusta. Não era né? full frame? Achei que era full frame. Tem gente que anda de Ferrari na Rua Augusta, né? Então, assim, Não, em Belém. Em Belém que a valeta tem quase 50 centímetros. Então, as ruas todas fechadas, por causa que ia ter o Sírio, o cara não conseguia chegar em casa, porque se ele fosse pelo caminho que a prefeitura mandou ele ir, ele ia ficar entalado. Então, ele tinha que ir para casa do caminho que ele sabia que não ia bater o fundo do carro. Mas esse discurso, essa questão da técnica, descasado, assim, descasamento entre intenção e resultado, isso é uma coisa que sempre acompanha a fotografia. Sim. Né? E a indústria tira partido disso, abusa da gente do jeito que quiser. Ninguém fica tão perdido que nem no golpe. Eu lembro quando eu dava aula, muitos anos atrás, num curso de formação técnica, um aluno ele já trabalhava para uma revista no exterior e ele tinha uma bolsa de equipamento, acho que era Minolta na época, uma bolsa repleta de equipamentos, maravilhosa bolsa. Ele vendeu tudo para comprar Leica. Um investimento de dezenas de milhares de dólares. Mas o trabalho que ele fazia na revista era uma coluna que apareciam coisas de viagem, mas eram fotogramas de 3 centímetros. Então ele tinha acabado de investir lá uns 30 mil dólares, sei lá quanto, para fazer fotograma de 3 centímetros. Aquilo ele podia fazer praticamente com qualquer equipamento que ele tivesse disponível. Com o celular de hoje em dia, tarefa sobrando. A câmera que você mostrou ali agora há pouco da Olympus, qualquer coisa resolvia aquilo. Então, essa inadequação, né, na verdade. Essa ilusão que a indústria nos coloca sempre do melhor equipamento. Né? O melhor equipamento continua sendo o fotógrafo. Né? Então, o fotógrafo que sabe o que está fazendo, ele vai usar de telefone a 8x10, qualquer coisa que esteja na frente dele vai ter um resultado interessante. Né? O cara tem que ser bom, não tem jeito. É isso aí. Ou tentar ser bom, né? E tem que falar inglês. Ler é bom, porque quando eu entrei naquele tal estúdio que eu falei lá, que eu era garoto, 17 anos. Tudo era em inglês. Aconteceu isso, o estúdio tinha um assinar P, ninguém sabia usar direito. Que maravilha, porque o manual. E você não falou nada. O manual você sabia ler inglês. Você falou nada. Aí eu li. Eu falei, interessante, assimétrica, não sei o que, aquele foco, né, todo diferenciado. Eu falei, e ninguém deu barça pra você. Ninguém quis nem entender aquilo. Eu li, entendi, falei, tá, deixa comigo. Aí eu passei a usar a câmera, ninguém sabia usar direito. Assumi a câmera. Então, ler inglês é bom falar. Não, eu digo, eu sempre falei assim, que para fotografar tinha 2 coisas fundamentais. Era um fotômetro de qualquer um, desde que fosse Minolta, e falar inglês. Gosto. Então, mas eu era Minolta. Porque a minha vida mudou quando eu comprei aquele fotômetro de ponta.
Então, eu comprei em 89 para ir para Antártica. E daí, nossa senhora, aquilo ali, você imagina, eu tomava o tiro no lugar daquilo ali, entendeu? Porque é o seguinte, quer dizer, eu podia avaliar determinadas coisas com uma rapidez, né? Que com a câmera de... Porque tem que lembrar que não tinha matrix, que não tinha nada. O máximo que você tinha era pontual, ele era EV4, sei lá, quer dizer, você não tinha sensibilidade em algumas câmeras, ou então era aquela coisa média que, dependendo do objetivo que você estava usando uma grande angular, que era o meu caso quase sempre, você não... Já são uns 30 graus, assim, né? Não, e era uma maçaroca, quer dizer... Então aquele troço, eu conseguia uma agilidade, fotografando em 35, que era espetacular. Depois é que veio o fotão de ponto no final dos anos 80, começo dos anos 90, é que veio o fotão de ponto dentro da câmera que funcionasse. V1... É que a 8008 é a SN90S depois. Mas eu usava F, eu usava F2, F... mas o fotão de ponta que funcionava mesmo era 8008. Eu usava FM2, eu usava FM2, F2 e FM2, quer dizer... não, tinha que ser externo. E daí essas questões todas do manuseio, de como você faz a ergonometria para você, quer dizer, se você se adapta ou não, as mudanças todas, isso é um aprendizado constante para mim, porque essa coisa de você usar o equipamento, muita coisa eu fui comprando, ou fui aprendendo a usar emprestado, por causa que determinada foto tinha sido feito com aquele equipamento e eu não acreditava que aquilo era possível de ser feito. Salimã. Como é que se faz snapshot com 8x10, porra? Até hoje eu olho aquilo e falo, não é possível que essa maluca... Como é que ela fez isso? Quer dizer, isso você tem uma intimidade com o equipamento que é espetacular. Mas essa, para mim, é uma das coisas determinantes também, né? Que ao longo dos anos, eu criei, né, uma família de câmeras. Então, eu digo que é minha família porque eu tive um bom senso de não ter família, né? Então, tem uma família de câmeras. Só traz alegria, companhia sempre. Mas cada câmera tem câmeras de campo, câmeras que você põe na mochila, câmeras técnicas, câmeras panorâmicas, câmeras não sei o quê. E cada tipo de câmera te leva a pensar de uma forma diferente, te leva a uma interação diferente, te leva a reagir de forma diferente. Então, quando você sai para uma determinada função, você leva essa ou aquela, porque uma ou outra vai ser a melhor companhia para você. É como família. Você vai levar o tio chato, vai levar um primo divertido, você quer beber, você quer conversar, qual é o tema, né? Você vai levar a câmera tal. Essa intimidade com o equipamento, essa vivência com determinado tipo de equipamento, em cada coisa, você reage a ela, você produz coisas diferentes, você tem um pensamento diferente. Esse tipo de intimidade e casamento com um determinado instrumento é uma coisa que eu acho que está se perdendo no tempo de hoje. Isso me deixa completamente frustrado em relação... Você começa a gostar de uma câmera digital, você vai vender para o seu assistente depois de 2 anos, porque absolutamente não vale mais nada. Quem é que se encanta por uma câmera digital hoje? Isso não dá tempo nem de você tomar gosto. Então eu tenho câmera 1930, funcionando perfeitamente. Você trabalhou nesse livro. Câmera 1930. Então já vem com um DNA, ela já vem com uma história. Você compra uma vez a câmera, usa e vai levar ela para o túmulo, porque é uma relação afetiva. Então, eu gosto de comparar isso com música. Você vê músico, sabe, trocando equipamento a cada ano. Não, tecladista. Tecladista mas eu estou pensando em músico sério, tecladista. Estou falando em Nelson Freire. Vamos falar disso aqui. Como é que nasceu isso aqui? As fotos são de quando a quando? Esse projeto sobre o Rio, ele começou, de fato, antes de ter as fotos. Porque a paisagem carioca, ela não só faz parte da minha retina, mas eu, profissionalmente, eu vim a fotografar muitas vezes nos arquivos, bibliotecas ou museus do Rio. Você reproduziu. Eu fiz muitos trabalhos sobre a iconografia do Rio. E o Rio é uma das cidades mais
pintadas, desenhadas. Não, do dia que chegou. Desde de 1500. Então, e isso é uma coisa muito rica na iconografia dentro dos museus e arquivos do Rio. Então eu via essas coisas, fotografava coisas belíssimas, tanto fotos quanto reproduzia fotos, pinturas ou o que fosse. E ficava pensando, caramba, nós estamos chegando no século XXI, quem está fazendo isso hoje? Aí eu via que a produção, na época, eu comecei esse trabalho em 1995, que na época os jornais estavam começando a trabalhar com cor. Aí eu ficava pensando, caramba, em 2100 a gente vai ter ainda as fotos de Marcos Ferrez, porque o trabalho contemporâneo todo terá sumido. E ninguém estava fazendo trabalho paisagístico do Rio com o mesmo tipo de proposta do que se fazia no século XIX para XX. Os fotógrafos contemporâneos também têm uma pegada muito diferente em relação ao paisagem, porque eles tentam ter uma coisa muito pessoal em relação ao objeto. Então, a postura do fotógrafo passa a ser mais importante que a do próprio assunto. Então, no caso, eu tento me imaginar como um retratista. Eu fotografo a cidade é meu modelo. Eu estou valorizando a cidade. Isso era o que faziam as pessoas do século XIX. Então, esse trabalho nasceu assim, um pouco antes de começar a fotografar. Então, em 95, eu finalmente comprei a primeira câmera 4x5 de campo, né? Para botar na mochila e poder fotografar. Uma Tachihara. Olha, eu tenho uma Tachihara também. Uma Tachihara 4x5, que é uma câmera de estudante, né? Baratíssima, $600. E me permitiu dar o start, né? E pouco tempo depois eu comprei uma panorâmica. Acho que foi em 97. Tudo também dependia. Tudo dependia de também, paralelamente, de achar um ampliador, né? Então eu achei um Durst 4x5, depois um 13x18. Que você vendeu para a Ana Ottoni, né? Essa primeira? Essa primeira, sim. A Ana Ottoni comprou. Era uma câmera que era do Klaus Mayer. Jura? Klaus Mayer. Que legal. E era uma Sinara com uma Linhof com uma 90, né? Uma 90. Era do Klaus? Que legal. Mas ela tinha sido muito usada. Tá. Muito maltratada. Eu acho que eu vi essa câmera da Ana. Eu fiz uma exposição de panorâmicas em 2006. Com uns 15 fotógrafos. Foi para o Rio de Janeiro também. Foi para a Caixa. Sim. Mas depois eu troquei por uma 6x24. Depois eu troquei por uma chinesa que tem movimentos. Aí ficou mais divertida para mim. Não, você usou o 6x24? Você gosta? Eu usei pouco, na verdade, né? Porque eu não tenho um ampliador de 24 centímetros. Então, assim, eu esbarro sempre nesse problema. Eu preciso de um ampliador para acabar o trabalho, né? Então, esse ampliador não tem ainda. Então, eu fiz pouca coisa, só digitalizando, né? Não tem para onde ir com negativo. É engraçado o que você falou, porque, na verdade, o meu trabalho do São Paulo é uma coisa, né? E não via ninguém fazendo aquilo. Quer dizer, tem o trabalho do Cristiano, de alguns fotógrafos, mas que tem uma pegada sobre a arquitetura, que é diferente de sobre a paisagem. Apesar de que alguns deles se consideram paisagistas também. Mas é engraçado no Rio de Janeiro, porque se você pega o Bruno Veiga, o Baltar agora, tem um menino que fez um trabalho que chamava, ele era Moraes, não sei o que, Luiz de Moraes, que fazia umas montagens em cianótipo. Não, sei quem é, não. E daí, quer dizer, tá lá em Portugal agora, acho. Então é muito interessante, quer dizer, você abraçar esse projeto dessa forma como você acabou fazendo porque na minha concepção isso seria o primeiro projeto que as pessoas deveriam fazer, quer dizer, no sentido da concepção, porque tem um caráter formal, né? Quer dizer, no certo sentido a abordagem é mais direta, totalmente clássica, né? E de repente não, quer dizer, hoje em dia a iniciativa, você vê agora o Edinger, que tem umas fotos do Rio e de São Paulo que ele não fui na exposição ainda, mas eu gostei muito de umas coisas que ele postou na internet agora nesses 2 últimos 3 meses aí.
de 2, 3 meses, eu gostei muito. Achei que é uma renovação estética, técnica, achei interessante. Mas você acha que você não fez alguma coisa ainda do círculo? Isso que eu queria saber daqui para frente, quer dizer, você acha que alguma coisa do que você deixou de fazer nesse livro com equipamentos, você volta a fazer, você volta a produzir ou... Sobre o Rio, acho que não. Sobre o Rio, acho que está bom. Eu devo apenas completar agora em cima de um trabalho documental que eu vim fazendo, fazer mais alguma coisa para fechar o ciclo das transformações do Rio. Uhum. Tchau. Aí, encerro o processo, vamos para os vulcões da Islândia. Só para acabar, uma das fotos da exposição suas são dos Lençóis Maranhenses, não é isso? Ou não? Não, que é Ceará. Ah, no Ceará. E você tem outros projetos que você pretende fotografar no Brasil, assim, alguma coisa específica ou está em aberto? Bastante aberto. Na Amazônia? Não, bastante aberto mesmo, bastante aberto. Sem meta definida, não. Tá bom. Time? Nossa, Tem um nós relógio estamos aqui, bem. deixa eu te nervoso aqui, não? Não, nós andamos bem. Eu gostaria de ter projeto definido sobre o Brasil, já tive alguns, na verdade, mas existe uma dificuldade em lidar com essas coisas aqui, porque muitas vezes quando a gente consegue projetos dentro da realidade brasileira, você consegue projetos dentro de Lei Rouanet, dentro de um projeto desse tipo. Só que dentro do prazo de uma lei, contratado por uma editora, por uma coisa desse tipo, você tem 2, 3 meses para fazer um trabalho. E em grande formato, você apenas dá o start. Você não faz um bom trabalho. Então, se eu começar hoje alguma coisa, eu teria que pensar em termos de 5 anos. E eu não consigo pensar nada no Brasil em 5 anos. Quem consegue pensar Brasil em 5 anos hoje? Não consegue. É uma coisa. Então é um momento nosso conturbado de Não, mas eu acho que a minha experiência de vida se deu dessa maneira. Quando eu publiquei o livro, eu já tinha abandonado há 4 anos. Ele só foi reescrito porque o projeto estava pronto. No caso desse aqui, eu comecei. Esse livro foi e voltou para a lei umas 5 vezes. Exatamente. Até que passou. Então ele foi impresso em 2013 e o trabalho começou em 95. Então assim, eu não sei se eu quero encarar isso de novo. Ficar mais 10, 15 anos trabalhando num tema aqui no Brasil, assim, realmente dá certa preguiça. Exatamente, porque eu achava que eu ia fazer o livro em 2004. Eu fiz em 2011. Então, tempo de maturação normal, assim, nos lugares civilizados, acho que é isso mesmo. Tempo de fazer um trabalho bom, sem contar com sorte. É de 5 a 10 anos. A maturação de um bom projeto é isso, seria o normal. E é uma coisa que não vale só para fotografia, óbvio, né? Há muitos anos atrás, no tempo de Ivan Lendl, para quem não sabe, um dos melhores tenistas que já tivemos no mundo, Ivan Lendl e Martina Navratilova, eu jogava tênis também, aí eu vi como é que era a escola tcheca de tênis. Ah, os dois eram tchecos, é verdade. Então a escola tcheca dizia o seguinte, que se a gente treinasse 3 vezes por semana, você seria um grande tenista em 5 anos. Se treinasse todos os dias na semana, durante 6 horas, você seria um grande tenista em 4 anos e meio. Ou seja, não adianta. O tempo de maturação é essencial para você. Então deve ser por isso que não existe nenhum fotógrafo gênio criança. Não, teve um, vai. Teve um. O francesinho. Vai? Ele comprova a tese. Comprova a tese, muito bem, mas não tem. Não existe, não tem Mozart fotógrafo. Não. Mas ele fez a primeira capa com 12. Mozart, não sei o quê. Ou 14, não tenho certeza. Mas numa época que você... Nós estamos falando do Lartigue, gente. Lartigue, né? Assim, que é o único. Ele só faz a piada, todo mundo sabe quem é, porque ele muito fotografou cedo, né? Mas na época que qualquer coisa fotográfica chamaria atenção, né?
Mas registro, né? qualquer registro que conseguisse, ele fez um registro interessante, mas também fez bastante, né? Porque ele é uma criança rica, etc. Então ele pode fazer. Mas trabalho consistente, juvenil, não existe na fotografia. Não. É que nem um diretor de cinema com 15 anos não vai dar. Tá mais, em música tem. Né? A música é uma coisa que vem do céu, cai um raio na cabeça do cidadão lá, o cidadão Com 6 anos começa a compor concertos. Faz concerto com 6 anos. Eu com 17 anos aprendi fotografia, absolutamente não conseguia fazer nada de útil. Né? Então, terminando, para pessoas que não conseguem fazer nada de útil, é só insistir. Como dizia o Zico, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Bom, porra, valeu. Cara. Meu não, cara, né, meu? Cara. Valeu, obrigado, cara. Bom, mais uma do Bardo pra vocês, que o... Como é que chama a música lá? É o Shield do Tempestade. Agora é a primeira lá, aquela véia. Qual que é, velho? A véia é a...